Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 13º podcast do canal Fla Jorge. Esse número é especial para algumas pessoas, né? Para o bem e para o mal. Para mim, 13º é ótimo. Para mim e para o Zagallo. Hoje, como pedindo sempre, né, aqueles que estão chegando agora, que se inscrevam no canal e dê o seu like. E aqueles que já são inscritos, nós temos 93 inscritos em 2 meses e meio. Somos absolutamente desconhecidos da mídia e chegando aqui, está ótimo esse número. Por favor, assistam o nosso podcast e dê o seu like, o seu dislike. E se der dislike, nos digam por quê, né? Faça um comentário, o que a gente precisa melhorar. Hoje, como sempre, a gente vai fazer uma análise, né, dos 2 jogos do Flamengo, os 2 últimos jogos do Flamengo. Flamengo e Juventude 3-1, com aqueles 2 gols maravilhosos, não para o terceiro interessante, aquele cruzamento do Michael Cruel e o Pedro meteu, mas aquele gol de falta do André, depois de sei lá quantos meses sem ter gol de falta, e aquele gol do Kennedy, no passe calcanhar do Pedro, porra, a gente ficou maravilhado. No segundo tempo, tomamos um gol do Juventude. Aliás, a torcida do Juventude diz que a gente ganhou de 3-0 no primeiro tempo e perdemos de 1-0 no segundo tempo. E também vamos falar sobre o jogo de ontem. Estamos gravando na segunda-feira, entre o Flamengo e o Cuiabá, né? Aquela estrutura montada pelo Jorginho, nosso ex-lateral direito, grande lateral direito, e que o Flamengo não conseguiu furar e nós empatamos. Detalhe interessante, que a gente sempre dizia, né, que o Atlético nos dava a chance e a gente perdia. A gente ontem perdeu mais ou menos, porque o Atlético perdeu, o Atlético Goianiense, e a gente empatou. Então, não dependemos ainda das nossas próprias pernas para chegar lá, mas hoje o Flamengo, se ganhar os 2 jogos pendentes e ganhar do Atlético no retorno, a gente tem 1 ponto atrás do Atlético. Tem muitos jogos pela frente, a gente vai chegar lá com certeza. Mas foi um jogo duro, foi um jogo difícil. Eu acho, e aí vamos comentar, os nossos debatedores aí vão aprofundar essa questão, acho que a gente teve um gol anulado indevidamente, né? Aliás, os juízes lá da TV Globo, etc., os comentaristas, os árbitros, estão dizendo isso, e aquele pênalti que, sem dúvida, foi pênalti. Mas, enfim, tudo bem. Vamos ter hoje aqui conosco para debater o Wagner e o André, o nosso fisioterapeuta preferido, né? E aí, Wagner, o que você achou desse jogo contra o Juventude na quarta-feira passada? Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. O Paulo, foi um recital, né? Aquele primeiro tempo foi talvez a melhor atuação desse time do Renato, né? A gente não pode nem considerar o segundo tempo que o time tira o pé mesmo, já começa a se pensar no próximo jogo, né? Tá com essa cabeça de poupar, de não ter contusão, uma preocupação às vezes até exagerada, mas o primeiro tempo foi um recital, né? E você falou aí de meses, né? Mas, na verdade, eram mais de 3 anos que não tinha um gol de falta, né? Exatos 235 jogos que o Flamengo não fazia um gol de falta, né? E por incrível que pareça, né? Eu sabia que alguma coisa fora do padrão ia acontecer quando esse gol saísse, né? E duas observações sobre esse gol aí iniciais aí, né? Primeiro, um golaço, uma bola linda, que a bola sobe, o goleiro não sabe se ela vai para a esquerda, para a direita, se ela vai descair, ela cai assim, lembra uma folha seca aí do Didi, né? E segunda, que quase sai o outro gol de falta bem no jogo, né? Porque o André depois acerta a trave no segundo tempo, né? Que seria até uma piada, né? Depois de 235 jogos, saírem 2 gols no mesmo jogo, né? Mas foi um jogaço. O Flamengo, apesar de pegar um adversário fraco, mas a gente sabe que os adversários vêm para jogar entrincheirados, vêm para buscar um empate, jogar para uma bola, um contra-ataque, né? E o Flamengo faz uma partidaça. Você lembrou bem aí, o primeiro gol é um golaço, a jogada do Pedro, o toque dele para o Michael, e o gol do Andrés foi lindo. Então, realmente, assim, um primeiro tempo maravilhoso e que a gente esperava que acontecesse ontem igual, e infelizmente não aconteceu, né? E aí, André? Exatamente isso. O Flamengo começou primeiro tempo um jogo de almanaque, né? O Flamengo jogando muito bem, as linhas
bem postadas e todo mundo fazendo o seu trabalho, ninguém comprometendo ninguém. O Kennedy entrou muito bem, né? Ele começou a partida, né? E aí isso me assustou um pouco. Falei, como que vai ser? E ele jogou muito bem. Todo mundo jogou bem naquele primeiro tempo, né? Os gols foram acontecendo porque é natural quando o Flamengo joga dessa forma, a coisa vai acontecendo, né? E foram acontecendo e do jeito que foram acontecendo. Realmente, aquele gol com o passe do Pedro foi excelente. O gol de falta não teve como eu não pular e gritar muito, porque estava entalado, né? E do jeito que foi, e depois as comparações, né, com os grandes batedores do Flamengo, isso foi fantástico. E aí, no segundo tempo, isso. O Flamengo, já há alguns jogos, assim, quando ele resolve o jogo, depois ele mostra um pouco de desinteresse pelo jogo, né? Ele meio que cozinha o jogo. E eu acho que o segundo tempo foi bem isso. O Flamengo começou a cozinhar o jogo, levou um gol, mas continuou cozinhando e só levou o jogo até o final. Eu acho que foi isso. Valeu pelo primeiro tempo. Eu só queria enaltecer que foi um gol de Xerém, né? Passe do Pedro e drible do Kennedy, papá, gol de Xerém. Obrigado aí a cultura do Fluminense, com todo respeito e carinho. E eu estava exatamente discutindo isso hoje com um amigo meu botafoguense, né? E aí o Wagner levantou esse ponto há algum tempo atrás, né? Que o Botafogo, a torcida do Botafogo está envelhecendo, né? E aí, bom, estava exatamente discutindo isso. Ele falou, não, porque o Botafogo, a garotada chega lá e aí eles vendem barato, etc, etc. O Fluminense não vendeu barato, o Flamengo queria pagar mais do que o time lá de fora da Europa pagou pelo Pedro, não me lembro quem foi, e depois foi comprar o Pedro de volta. Fiorentina. Quem? Fiorentina. E aí o Pedro tem uma declaração do ex-presidente lá, o ex-patrocinador do Fluminense, dizendo que o Pedro chorou, que ele queria ir para o Flamengo e tal. Uhum. Assim, isso não tem preço, cara. O Flamengo foi e comprou, o Pedro é nosso, o Kennedy, ok, está com o preço de passe fixado, etc, etc. Então, e o próprio gol do Pedro, né, com aquela jogada do Michael, que ele adivinhou onde o zagueiro ia cortar, ele tomou a bola, cruzou e fez aquele golaço. O Pedro fez aquele golaço porque estava ali na hora certa, no lugar certo. Isso é trabalho de um artilheiro, né? Então, assim, Segunda falta ontem, né, Paulo? Ontem era um jogo para o Pedro entrar e fazer diferença. Quando a gente entrar no segundo jogo, concordo plenamente com você. O Flamengo ontem precisava. O Jorginho fez um belo trabalho, temos que enaltecer, né? O ferrolho, como você falou, que ele fez. Acho que, repito, não adianta chorar, né? Aquele gol foi gol, não era impedido, porque a bola, o cara estava impedido, mas veio para o zagueiro do time adversário que tocou a bola e aí o Michael fez o gol. Com relação ao pênalti, não tenho dúvida que foi pênalti. Todo mundo está dizendo isso hoje, né? A grande maioria dos comentaristas, inclusive dos árbitros, que comentam os árbitros, estão falando isso. Mas tudo bem, a gente chegou mais um. O sofrimento enaltece o prazer depois, né? Porque agora eram dois, agora é um. E daqui a pouco vai ser alguma coisa parecida, até porque o Atlético Mineiro vai ter que brigar com o Fortaleza para ir para a final, e nós, com o Atlético Paranaense, agora quarta-feira, para ir para a final da Copa do Brasil, e está fora da Libertadores, e nós estamos na Libertadores com o Palmeiras lá no Uruguai, no dia 27 de novembro. Assim, foi um jogo, também eu concordo com vocês, eu fiquei muito emocionado. O primeiro tempo do Flamengo foi by the book, foi de almanaque, como disse o André. Foi muito legal. E com relação a esse segundo jogo, ontem, esse ferrolho do Jorginho, o que vocês acharam? Paulo, antes da gente passar para o jogo 2, você falou aí que o Flamengo tem comprado aí os jogadores do Fluminense, né, que realmente é incrível a estrutura, quanto eles revelam, né? E tem muito tricolor que gosta de vocês têm obsessão com o jogador do Fluminense e tal. Eu falo que a gente tem obsessão com o jogador bom, porque eles têm no elenco deles o Egídio, que começou no Flamengo, eles têm o David Braz. Então, eles compram as porcarias, que eles não têm um centavo onde cair morto, né? E a gente compra os jogadores deles que deram certo. Né? Isso aí é lei natural aí da vida, da existência, né?
Então, quem tem grana compra jogador bom, quem tem ruim pega esses refugos aí. Eles também pegam um Quem monte tem de compra jogador. jogador bom e vende seus jogadores por um bom preço. Coisa que o Exato. Fluminense não faz, que o Botafogo não faz e que o Vasco não faz. Por quê? Porque não tem uma estrutura de gestão que a gente montou. Grande bandeira, né? Deram o segmento agora, parabéns a todo mundo, mas assim, o Flamengo vende bem, Vinícius Júnior, Paquetá. Porra, o Gerson, cara, a gente comprou o quê? 11 milhões de euros e vendemos por 28, sei lá quanto. E era do Fluminense, entendeu? Sem dúvida. Então, o Flamengo hoje dá um show com relação à gestão. Sorry. No jogo do Cuiabá, do Cuiabá não, do Juventude, o Pedro sofreu uma pancada no joelho e saiu do jogo, né? Só falar rapidinho, o que acontece? Não teve uma lesão, então a recuperação é mais rápida, porém, depende, e aí eu não tive acesso aos exames, depende de ver se houve algum edema, se foi no músculo a pancada, porque quando é no músculo e forma um edema ali, aí tem que fazer um tratamentozinho um pouco mais demorado, mas como não é uma lesão, eu acredito que não seja só aquilo. Quer dizer, que seja isso, que deva ser uma pancada mesmo, um tostão mesmo, uma dor óssea, talvez, uma dor, pode ter pego num tendão, alguma coisa assim, e ele ainda se sentiu um pouco desconfortável para o jogo do Cuiabá, mas provavelmente para o jogo do Atlético Paranaense ele deve estar apto. Esse é o tipo do lance, né, André? Esse é o típico do lance, né, André? Não sei se você vai concordar comigo. Se fosse um jogo de Libertadores, Copa do Brasil, ele talvez fosse até para sacrifício, né? Mas não tinha por que botar ele num jogo desse depois de uma pancada daquela. E exatamente, o Flamengo o titular, o Diego e o lateral esquerdo. O Isla não jogou, o Beck Central não jogou, o nosso quarto zagueiro está se compondo aí para dizer, o Flamengo jogou ontem também um banco, né? A defesa dos quatro eram dois só titulares. Mas se você for parar para analisar também, o Pedro ainda com desconforto, o Gabigol estava sentindo um pouco de dor de estômago, pelo que o Renato falou, né? Mas se você pega ali a questão do Pedro, você tá o Pedro com desconforto, o Gabigol vai jogar. Então, você fala assim, não, vamos poupar. Ninguém ia saber que o Gabigol não ia ficar tão bem no jogo, mas você tinha o Gabigol para jogar e o Pedro ainda com desconforto. Então, melhor poupar o Pedro, né? Mas vamos falar uma coisa. O Gabigol parece que sentiu antes do jogo, né? O Pedro já não tinha sido relacionado no sábado, né? O Gabigol já sentiu esse mal-estar antes do jogo, é tipo da coisa que ninguém esperava, né? Exatamente. Não, e aí evidenciar o seguinte, a sacanagem que está sendo feita com o Flamengo, na medida que não estão suspendendo os jogos, quer dizer, o Flamengo não jogou com o Isla, que perdeu o voo, a Arrascaeta, que se machucou mais uma vez na seleção uruguaia, o Gabigol e o Everton Ribeiro não estavam em forma. O Gabigol se sentiu mal, o Everton Ribeiro não jogou. Ontem os dois jogaram muito mal, cara. Por quê? Porque sai outra energia, a seleção brasileira joga, vai, 2 jogos, depois viaja para lá, viaja para cá, volta, até se integrar, até a alma dele chegar junto do corpo. A gente sabe disso, né? Exatamente. E aí, olha, todas as vezes que o Gabigol vai para a seleção, ele volta com algum problema e não joga o primeiro jogo, ou acontece o que aconteceu ontem. Todas as vezes. Joga bem. Tem uma vez. Ou não joga bem. Todas as vezes. Não tem uma vez que... Então, quer dizer, a gente fica sem um dos nossos principais jogadores, o salário mais caro, né, do nosso elenco, um dos salários mais caros. Luiz, né? Do Davi Luiz. Um dos salários mais caros do nosso elenco, e a gente fica... quantos mil reais a gente não perde por jogo que ele não joga? E quem paga somos nós, a seleção não paga. Exatamente. Ontem estava o Diego, goleiro, o Isla não jogou, Rodrigo Caio não jogou, Davi Luiz não jogou. Então, assim, olha essa defesa. Olha essa defesa. Diego, Isla, Mateuzinho é um belo jogador, sem dúvida, mas o Isla é o titular. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Olha essa defesa. Nós tínhamos só 2 titulares dos 5. Cara, ninguém fala isso. Não, tudo bem e tal. Aí o Flamengo tem um... O Flamengo estava com reserva do reserva, porque aquele jovem lá do Braga entrou ontem porque, enfim, depois porque o nosso zagueiro lá, no final, entrou como atacante, estão criticando até o Renato por causa disso, né?
Mas, enfim, o Flamengo jogou sempre desfalcado, sempre desfalcado. Porque a gente adora o Michael, mas, porra, Bruno Henrique, fala sério, né? Arrascaeta, fala sério. Por isso que eu acredito que o Flamengo é uma questão de tempo. 1 ponto de diferença, terá, sei lá, mas quantos jogos tem para acabar o retorno? 5, 6, 7? Nós vamos chegar. Mas já Com passando relação. do jogo de ontem, né, Fala, Paulo? Desculpa, não, perdão. Fala. Não. Vamos passar para o jogo de ontem, né? Estamos já no jogo de ontem. Go ahead. Eu tenho duas informações aqui que eu escutei mais cedo que me chamaram a atenção. Primeiro, que a gente empatou com o Cuiabá, e o Cuiabá é o time que tem mais empates no campeonato, tem 14 empates no campeonato. É um dado interessante. E o outro dado interessante, que hoje o Cuiabá, que já tem, se eu não me engano, 26 jogos, né, ele só perdeu fora de casa uma vez. Então, nós não estamos falando de qualquer time, não foi uma coincidência, entendeu? E eles vão pegar o Atlético domingo aqui no Mineirão. E se eu perguntar, o Atlético Mineiro vai jogar com o Cuiabá domingo? Domingo no Mineirão. Então, assim, tomara que eles mantenham essa sequência aí de empates ou não perder fora de casa, né? Eles, inclusive, ganharam do Palmeiras lá em São Paulo. Eles têm resultados bastante expressivos como visitantes, né? Então, assim, não foi à toa, não. A gente tem uma tendência de acabar o jogo, tá todo mundo chateado, soltando cobras e lagartos e falando mal do Renato, falando mal do jogador A, B e C, mas os caras fizeram um ferrolho, cara. Foram 46 bolas cruzadas na área. Eu sei que não é cruzar na área não resolve, a gente sabe disso. Botar zagueiro como atacante não resolve. E eu não estou aqui passando pano para o Renato, não. Mas é só para dizer que futebol é assim mesmo. A gente vê isso na Premier League. A gente vê o Flamengo joga quem no domingo? Ó. Flamengo é Fluminense no sábado. Fla-Flu. Fla-Flu, mando de campo do Fluminense. Parece que está tendo um acordo aí para ter torcida visitante, menor número, então vamos esperar para ver. Mas o mando de campo é Fluminense, né? É sábado à noite. Maracanã. Se a gente ganhar, vai botar a pressão em cima do Atlético. E aí o próximo jogo do brasileiro já é o Flamengo Atlético no dia 31 no Maracanã. Então, assim, esse jogo do Fluminense é muito importante. Mas, voltando aqui, né, Paulo, de novo, ontem eu não esperava que o Atlético fosse perder. No máximo, um empate já seria bom. Então, a gente reduziu um ponto. Claro que dá esse gostinho aí de que a gente só dependeu de si próprio durante 2 horas. Entre 8h30 da noite e 10h30, o início do fim do jogo, a gente só dependia da gente. Quando acaba o jogo empatado, a gente volta a depender de um tropeço do Atlético, né? Mas a gente tem que considerar que futebol é assim mesmo. Acho que de aprendizado, depois a gente vai falar de arbitragem, de lances polêmicos e tal, mas de aprendizado fica aí uma forma do Renato pensar, porque vai ser isso que o Palmeiras vai fazer dia 27 de novembro, não tem dúvida nenhuma. O Abel ontem deve ter visto esse jogo, deve ter adorado, porque mesmo sem Pedro, mesmo sem Bruno Henrique, que é um cara que, além de abrir espaço pela ponta, ele é um cara que chega na área, faz gol de cabeça, né? A gente teve ontem um Gabigol não inspirado, né? O Arrascaeta é um cara que quebra essas linhas, que é um cara que abre espaço, né? Mas eu acho que o jogo com o Palmeiras, ele pelo menos tende a ser assim no início. Claro, que sai um gol para lá, um gol para cá, tudo muda, né? Mas eu acho que o Palmeiras vai fazer algo muito similar, viu? Você sabe o que eu acho? Eu acho assim, atitude medíocre. Você tem que ter jogadores medianos para se comportar como tal. O Palmeiras tem um plantel de gente como o Dudu, etc, etc. Eu não sei se eles vão se resignar a fazer esse tipo de trabalho que o time do Cuiabá fez ontem, porque é um time menor, é um time... Então, assim, a dedicação que os caras tiveram é com o sentimento do que eles são. Eu não sei se um time como o Palmeiras, que tem Dudu, tem outros jogadores de bom nível, os caras vão ter esse tipo de dedicação, entendeu? E vão ter aquela vontade de fazer alguma coisa. E aí, se tiver vontade de fazer alguma coisa, o Flamengo vai. E se o Flamengo entrar completo, eu acredito que vai entrar, obviamente, naquele momento lá no Uruguai, e o Palmeiras entrar com esse tipo de sentimento, não vão conseguir, cara. O Flamengo é, na minha modesta opinião, né, campeão da Libertadores, porque
tem mais plantel, tem mais competência. E o Palmeiras está tomando porrada uma atrás da outra, né? Ganhou pênalti ontem. Enfim, o Palmeiras, eu acho que está numa decadência. Ele já abriu mão do Campeonato Brasileiro, obviamente que abriu, e o Campeonato Brasileiro está entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. Segundo os torcedores mais entusiasmados do Corinthians, também o Corinthians está chegando. Bom, quanto ao jogo do Flamengo e Cuiabá, eu acho assim, o Flamengo começou... Realmente, primeiro, a gente tem que enaltecer o trabalho do Jorginho, ele realmente fez um ferrolho ali impressionante, impressionante. Ele abdica da vitória para levar um ponto, né? E se por um acaso sair um contra-ataque, ele ganha. Mas o principal ali seria não perder. Se a gente vai ganhar, talvez. Pode ser que sim, mas provavelmente não. Foi o que o Wagner falou, a gente teve 46 cruzamentos, né? 40, não me lembro mais. 46. Nós tivemos 16 chutes a gols e uma única chance, grande chance criada. Então, se você tem tantos cruzamentos, tantos chutes ao gol, e você só tem uma chance, grande chance criada, é porque o negócio estava muito fechado. Muito fechado. Só que, no início do jogo, o Flamengo estava avassalador. E aí, ele conseguiu fazer aquele gol, que a gente vai discutir aqui, porque o Flamengo estava numa pressão e toque de bola muito grande. E quando isso acontece, o toque de bola tem que ser muito rápido, né? Tem que ir de um lado para o outro, tem que virar, porque você tem que acabar surpreendendo alguém, fazer alguém passar, levar essa defesa, tem que ser assim, não tem jeito, que era o que a gente fez até... 76% o Wagner mandou, não foi? 76% de posse de bola do Flamengo? 71%, eu acho, 71%, 71 contra 29%. E aí, então aí, e aí você vê, quer dizer, até aquele momento ali do VAR, o Flamengo estava muito em cima e fazendo exatamente isso. Depois do VAR, parece que ele sentiu aquilo ali e aí ele parou de fazer essas transições rápidas que ele normalmente tem feito. E aí, levando um pouco mais para o misticismo, a gente precisa de alguém para jogar sal grosso ali no VAR, cara. Porque jogaram lá no outro jogo lá, jogaram no gol do Atlético Goianiense lá. Porra, vamos botar alguém para jogar sal grosso naquele VAR ali, cara. Não é possível, né? Agora, voltando, o que me deixa um pouco com medo, é exatamente isso. O Abel, ele é ruim, mas não é burro, né? E o Abel, ele tá vendo. Ele viu lá que o Cuiabá fechou o jogo e o Flamengo não fez gol. Ele viu que até o próprio Barbieri, até o próprio Barbieri comentou sobre o jogo Flamengo e Bragantino que para jogar contra o Flamengo ele tem que fechar, porque o Flamengo não sabe jogar com o time fechado. Essas foram as palavras do Barbieri. E aí eu fiquei até com medo, falei, que o Abel não escute isso. Nem que me escute aqui agora. Mas, ou que escute. Mas o Flamengo tem que treinar para sair disso. Né? Eu vi um comentário de um youtuber do Flamengo. Ele falou, o Renato, ele não é um cara de criar muitas jogadas ensaiadas para sair de ferrolho, que o escritório do Renato é mais na praia do que no campo, que ele tem que ir para o campo, ele tem que treinar mais essa questão de sair dessas situações, porque se esse é o problema do Flamengo, você tem que sair disso. Cara, pega os juniores do Flamengo, bota o Flamengo jogando, o time titular do Flamengo contra 15 do outro time no mesmo jogo, ali no treinamento. Bota contra 18 e vai para o jogo. Ataque Jesus contra defesa. Ele jogava 10 contra 11. No treinamento. Isso. Mas você sabe o que eu acho, André? Assim, tem dois aspectos. Um é o Renato, digamos, investir nesse processo de saber. E aí, como eu falei ainda agora, eu vou dar um termo, né? Vou dar um nome: dedicação dos medíocres. O time adversário ele tem que ter a humildade para entender que tem que fazer isso. E eu pergunto,
Será que o Dudu, será que não sei quem, o Palmeiras, vai se dedicar a isso, né? Os caras que têm mais competência, os caras botar um cara de bom nível para dedicação dos medíocres. Ontem era dedicação dos medíocres. O Barbieri é dedicação dos medíocres. Porque o Cuiabá e o Red Bull não têm torcedores. Se perder, porra, tudo bem, vida que segue. É diferente do Palmeiras. Palmeiras, até porque é a última chance do Palmeiras. Ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil está fora. A última chance do Abel e do Palmeiras é ganhar. E aí tem um lado positivo e um lado negativo. Eles vão entrar com tudo e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade absurda. Entendeu? E aí, será que eles terão a dedicação dos medíocres para fechar o Flamengo e só sair na boa? Porque onde não tivemos defesa contra-ataque, né? Acabou, né? O jogo foi muito ruim ontem. Inclusive, quando começou o jogo, que eu vi que era Bruno Viana e Léo Pereira, aí eu pensei logo na teoria dos perebas, eu falei, Jesus do céu. Só que não teve problema, porque é isso, você não tem um contra-ataque. Agora, com o Palmeiras, por você ter o Dudu, por você ter outros jogadores de qualidade, o contra-ataque é perigoso. Entendeu? O contra-ataque é perigoso. Então, não tenha dúvida que eles vão jogar mais na defesa do que no ataque. Eles não vão atacar o Flamengo. Mas aí você vai ter Davi Luiz. Né? Exatamente. Rodrigo Caio. Aí você vai ter o Isla, vai ter o Felipe Luiz. Assim, o Flamengo vai estar outra estrutura, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, exatamente, cara. E outra, né? Se um desses não funcionar, a gente tem o Pedro no banco, aí o Michael entra como opção, né? Que ontem, assim, vamos cornetar o Renato, que é certo, mas, por exemplo, o Vitor Gabriel, gente, coitado, esse menino foi jogar a segunda divisão em Portugal, voltou, ele está totalmente acima do peso, ele deve ter 21, 22 anos. Mas é porque ele é alto. Pelo amor de Deus, ele parece um amador jogando com profissionais, assim, tá totalmente fora do peso, do ritmo de jogo, né? É diferente quando você tira um Gabigol e bota um Pedro, quando você tira o Gabigol e bota Vitor Gabriel, né? Muito ruim. Não dá. Mas, assim, acho que isso faz parte do sofrimento, né? A alegria e a euforia posterior vai ser justificada até por essa dificuldade. Eu acho que o Flamengo, continuo acreditando nisso, vai ser campeão brasileiro, o Flamengo vai chegar na final e vai ganhar a Libertadores, o Flamengo já chegou na final, né? Vai ganhar a Copa do Brasil, vai passar pelo Atlético Paranaense, que, porra, também, toda hora que o Atlético Paranaense a gente perde nos pênaltis, perde não sei aonde, até perdemos com o Jorge Jesus. Eu acho que a gente vai passar quarta-feira e depois, na outra quarta-feira, no Maracanã, com a torcida do Flamengo, possivelmente com 100%, já estão falando em 100% da torcida. E eu acho que a gente, esse ano, tem tudo para ser campeão do mundo, cara. Chelsea, lá, imagina, 3-1, vai ser 3-1, para dar aquele sentimento do passado. E, cara, eu me comprometo com você, Wagner, e com o Vladimir, que não tá conosco hoje, e com o André, se ele quiser, e com o Felipe, que Deus o tenha lá na Itália, recuperando, eu vou para a final. Aonde for, cara, eu vou para a final. E aí a gente vai contar a história aqui, nesse podcast, né? Como é que foi ser campeão do mundo, o sentimento de ser campeão. Porque eu vi o Brasil ser tetracampeão em Los Angeles. Eu estava lá, quando o Bátio perdeu o pênalti. Então, assim, para mim vai ser um outro momento mágico. Nesse momento, a gente vê. O Flamengo tem tudo. Se vai ou não vai, eu não sei, cara, mas a gente tem tudo para isso. Os caras estão fazendo um bom trabalho, né? Ô, Paulo, você falou aí das chances que a gente tem de ganhar o título, eu botei aí no nosso chat aí, depois se o Henrique conseguir postar aí essa tela, senão eu vou falar aqui, mas hoje existe um site chamado infobola.com.br, é um matemático Tristão Garcia. Tristão Garcia é mais ou menos o Oswaldo Souza, né, Paulo? Da sua e da minha geração, quando era criança, a gente escutava muito o Oswaldo Souza, né? Onde estará hoje, Maurício? Onde estará hoje? Um dia eu vou te contar no particular uma história que eu tenho ótima com o irmão dele, mas só aqui no nosso podcast tem o Tristão Garcia. Ele dá, nesse momento, 88% de chances de título para o Atlético, 10% para o Flamengo, 1% para o Palmeiras e 1% para o Fortaleza. Eu adoro essas estatísticas, entendeu? Eu me lembro, em 2009, quando nós tínhamos 2%. Em 2009. 2% de chance. A gente estava em 16º lugar.
2% de chance. Queria E outra enfatizar que coisa, né, o gente? Wagner perdeu, o André perdeu, ele botou 2 bolas na trave, uma de falta, e depois ele teve um chute que ele deu também, sem ser de falta. Quer dizer, o André teve 3 gols à mercê e fez um. Foi o que eu E falei do só outro vídeo, né? Ele é excelente, mas como gosta de uma trave esse cara. Cara, os números dele são muito positivos. Ontem ele não jogou bem, acho que, Não. minha opinião, né? Primeiro tempo ele estava de costas para o gol, e não vinha de frente com a bola, ele estava jogando ali meio como um falso 9. O Gabigol saía muito da área, ele estava aí praticamente jogando ali próximo na meia-lua. Segundo tempo, quando ele faz aquela alteração, né? Que ele tira o Thiago Maia, né? E coloca o Kennedy, se não me engano, né? O Andrés pra Aí trás. o André dá uma recuada, melhora um pouquinho, mas mesmo assim foi muito abaixo do que ele vinha jogando, né? E aí de novo, são os aprendizados que a gente tem que ter, o Renato tem que ter, de como furar esses ferrolhos que eles vão acontecer. O Flamengo vai pegar o Fluminense sábado, todo mundo sabe que o Fluminense joga desse jeito, não é novidade para ninguém, joga por uma bola, né? Depois vai pegar aí, pelo que eu lembro aí, tem Atlético Goianiense, tem Bahia, tem, se eu não me engano, a gente ainda joga a segunda partida com a Chape fora de casa. E esses times vão fazer isso. O Flamengo vai ter que aprender a furar essa retranca. Né? E foi o que eu falei no último vídeo também, né, sobre o Andrés Pereira. Eu falei que eu ansiava por ver ele jogando ali na substituição do Arrascaeta quando o Arrascaeta não tivesse, porque ele tem uma qualidade de lance muito bom, mas que eu acho que ele não funcionava tão bem ali como ele funcionava como segundo homem do meio de campo. Falei exatamente isso naquele vídeo, porque ele joga de costas para o gol e ele não rende tão bem. E aí, quando ele joga ali no de segundo homem, ele começa a municiar melhor as jogadas. Então, eu prefiro o Andrés de segundo homem, apesar de que o Thiago Maia é muito mais marcador que ele, mas eu acho o Andrés Pereira mais efetivo para o meio de campo. Né? Ainda mais para esses jogos que os times estão fechados, né? Concordo. Bom, nós vamos ter agora, quarta-feira, um dos jogos contra o Atlético Paranaense, né? Vai ser lá, Paraná, naquele piso que o nosso fisioterapeuta adora, que não machuca ninguém, e depois volta no Maracanã na outra quarta-feira. No domingo você falou que é Flamengo e... Sábado agora é Fla-Flu no Maracanã. Na verdade, são 3 jogos seguidos no Maracanã, né? A gente sai para jogar na Arena da Baixada, aí Fla-Flu no Maracanã, o Mando de Campo Fluminense. Na outra quarta já é a Flamengo Atlético Paranaense, jogo de volta, e depois Flamengo e Galo no domingo 31 no Maracanã também. Muito importante o Flamengo ter uma boa vantagem já agora contra o Atlético Paranaense, né? Para a gente poder ir com tudo para cima do Fluminense e ficar mais tranquilo na outra quarta-feira para ir mais com tudo de novo contra o Galo. Né? Então, esse primeiro jogo contra o Atlético Paranaense é muito importante. Eu acho que volta quarta-feira. Obviamente que o Davi Luiz, o Isla volta quarta-feira, o Rodrigo Caio volta quarta-feira, o Davi Luiz e o Arrascaeta e o Bruno, eu acho que só voltam. Jogo de volta, provavelmente. Eu acho que o Davi Luiz não pode jogar a Copa do Brasil, né? Davi Luiz não joga a Copa do Brasil. Mas ele pode jogar contra o Fluminense. Libertadores, com certeza. O jogo do Atlético ele vai poder jogar. E contra o Atlético, acho que vai ser o grande momento. Ele está sendo preparado para o jogo do Flamengo Atlético. Está sendo e acho que é um jogo espetacular, né, cara? Imagina. Outra coisa, né, Paulo, para finalizar do meu lado aqui, que a torcida do Flamengo tá modinha demais, né? A gente que lembra aí anos 2000, 2010, jogar na Arena da Baixada é uma dificuldade, a gente já apanhou muito lá. Então, se a gente arrumar um empate lá, não é para ficar triste, é para achar razoável, a gente decide em casa, porque a torcida do Flamengo agora é isso, se não ganha de 4-0, vira um caos, né? Eu tenho pena do Renato. Ontem eu vi a declaração dele, ele falou uma coisa que ele tem razão, ele falou, cara, o Atlético Paranaense poupou 7 jogadores, Fortaleza poupou jogadores, o Atlético Mineiro também está poupando. Quando o Flamengo tem um problema de contusão, poupa 1, poupa 2, vem um mundo em cima dele, porque como só o Flamengo não pode poupar. O Flamengo é o único dos 3 que disputa as 3 competições, né? O Atlético Paranaense está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, mas está no Brasileiro. O brasileiro eles já largaram mão há muito tempo. Então, assim,
empatezinho quarta-feira, ou se a gente vencer lá por 1-0, tem que estar muito feliz, cara. É um adversário difícil, copeiro. Os caras estão na final da Sul-Americana, estão na semifinal da Copa do Brasil, não é à toa, não. E há pouco tempo eles ganharam a Copa do Brasil, ganhando do Flamengo, do Grêmio e do Internacional. Isso. Ganharam a Sul-Americana no ano seguinte. Mas, Wagner, tudo bem, cara. A torcida pode fazer o que ela quiser, cara. Ela pode pedir, ela pode pedir. Ela só não pode extrapolar. Assim. E o Renato sabe onde ele está com o pé, né? Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. Então, assim, a gente quer todas. Eu acho que o Flamengo vai ganhar todas e vai para a final do Chelsea. E nós vamos estar lá. Eu não sei onde que é. Não foi decidido. É em fevereiro, mas ainda não foi decidido, não. Kuwait, onde que é? Deve ser Emirados Árabes, parece. Vamos até comprar aquela roupa linda e tal. Assim, e vamos assistir junto. E aí vamos fazer uma gravação ao vivo. Vamos convidar o Henrique. Viu, Henrique? Você que está nos ouvindo aí, você vai com a gente para fazer a gravação do Flamengo campeão mundial. E depois, no ano que vem, Deus sabe quanto é que vai ter que pagar os jogadores, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, porque, porra, campeão de tudo, campeão mundial, imagina esse plantel ano que vem. E já renovamos, segundo eu soube, com o de 85, né? Os Diegos e o Felipe Luiz, né? Parece que o Arrascaeta está muito perto também de renovar, viu? Quem? Parece que o Arrascaeta está muito perto de renovar. Que, para mim, na minha opinião, o Felipe Luiz é o próximo técnico do Flamengo. Também acho. Está fazendo um curso e é um cara que conhece tudo, né? Diga, André. Mais inteligentes que eu já vi na vida dentro de campo. O Barroca, ele falou que num jogo... O Barroca falou que num jogo contra o Botafogo ele fez no segundo tempo uma substituição de esquema e não sei o quê, e que disse que nos primeiros 5 minutos ele escutou o Felipe Luiz falando: vocês não estão vendo que os caras fizeram assim, 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 assado? A gente tem que fazer isso assim, assado. Ele falou: acabou com o meu esquema. Fantástico. Paulo, eu queria propor também, próximo do dia 27 de novembro, o 27 de novembro é um sábado, a gente fazer o podcast com uma versão falando dos últimos 2 jogos, né, que a gente vai ter do Brasileiro, mas a gente fazer uma análise desse Flamengo e Palmeiras mais aprofundada, não jogador a jogador, mas essa dinâmica do jogo que a gente está falando, porque vai ser um jogo de xadrez. Pré. Que eu acho que vai ser um jogo de xadrez e a gente, como torcedor, vai ter que ter paciência, porque o Abel vai jogar buscando aquelas bolas com pontas rápidas. O Flamengo não pode achar que vai resolver tudo em 5 minutos, tem que ter um jogo, vai ser um jogo de paciência. Vale a pena a gente, quando estiver mais perto, fazer uma parte do episódio aí sobre esse jogo. Fechadíssimo. Eu só queria voltar um pouco no jogo do Cuiabá, coisa que a gente não abordou, que eu acho muito importante a gente abordar, a questão da arbitragem, do VAR. Esse mesmo árbitro que deu o pênalti para o Fluminense contra o Atlético Mineiro, exatamente igual o pênalti que foi do Flamengo, ele foram 2 pênaltis exatamente iguais. Eu acho até que o do Flamengo foi mais pênalti do que do Atlético Mineiro, do Fluminense, e ele nem aí, nada. E a questão do gol, foi uma vergonha. Todos os comentaristas de arbitragem, todos. E eu tenho um primo meu que é da arbitragem também, não vou falar o nome dele, mas ele mesmo falou para mim. Oi? Arnaldo César Coelho. Não, esse não é meu primo, não. Mas ele mesmo falou que aquilo ali é outra jogada, que o jogador que estava impedido não interfere no jogador ali, ele começa uma nova jogada. A jogada foi para o pé do cara do Cuiabá, então a posse de bola ali passou para o Cuiabá. Outra jogada. E aí o cara veio por trás, tomou a bola e o outro... Não, ele viu no VAR, ele foi lá ver. Ele foi lá no VAR ver. Então, é má vontade. É má vontade, cara. Interessante, né, André? Interessante é o seguinte. Eu tenho uma visão diferente de vocês com relação ao lance do pênalti. Eu acho que o jogador ele faz o movimento de cabecear, ele até pula antes, mas concordo que alguns pênaltis já foram dados. Mas até aí é interpretativo. Eu posso achar que não foi, vocês acharem que foi claro. O lance do gol anulado chama atenção 2 coisas. Primeiro, ele anula o gol,
Bandeirinha Lula, vocês lembram, né? E o VAR chama. Quando o VAR chama, é porque o VAR fala, você deve ter errado. Dá uma olhada que aparentemente você errou. Então, ele mantém uma decisão errada de campo e contradiz o VAR que chama ele para falar, cara, isso aqui está errado. Então, esse lance não é interpretativo. Essa nova orientação da regra, ou sei lá, nem é tão nova assim, que diz que quando o cara começa a bola, uma nova jogada, que a posição de impedimento ela não é considerada, foi um gol do Mbappé agora, semana passada, contra o Real Madrid, exatamente. que gerou uma polêmica enorme, todo mundo falou, não, era para ter sido, realmente o gol foi validado. Então, assim, não é um erro de interpretação, é um erro de aplicação da regra, né? E ele não vai na sugestão do VAR, que sugere que ele tem errado no lance. Exatamente. E essa questão que você falou, eu concordo com você que o pênalti é algo inteiramente interpretativo. Mas aí você vê que o mesmo árbitro interpretou antes um lance menos contundente de forma de pênalti e para o Flamengo ele interpretou que não foi nada. Entendeu? Pode, assim, um árbitro falar, não, isso não é pênalti, mas tem que falar nos dois casos. Agora, o mesmo árbitro falar nos dois casos que um é pênalti e o outro não é, aí não é interpretação. Entendeu? Então, por isso que eu digo que eu acho que ele errou ali naquele momento. Porque se ele deu aquele, ele tinha que estar esse. Bom, vamos vida que segue. Semana, quarta-feira, vamos ganhar do Atlético Paranaense, vamos brigar. Sábado, Fla-Flu. Domingo, o Atlético perde para o Atlético Goianiense ou empata, porque o Jorginho vai fazer o trabalho dele, o grande lateral direito do Flamengo. Se ele fez com a gente, vai fazer com ele. E a gente vai fazer o nosso próximo podcast, o 14, já com o Flamengo, dependendo só dele, com certeza absoluta. Ok? Então, vamos terminar o nosso podcast de hoje. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo.